quero ler com você o Salmo 103. O Salmo 103 é um salmo de louvor, escrito por Davi, que por meio dessa escrita demonstra a sua gratidão a Deus pelos benefícios que recebe. Salmo 103, nós vamos ler dos versos 1 a 5. Está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aí ele começa a citar quais são os benefícios. Olha que coisa linda. Ele é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, isso é, a sua vida de coisas boas. Aí na sequência ele diz: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Então, Davi exalta, engrandece a Deus, expressa a sua gratidão pelos benefícios que recebe. Aí ele fala do perdão divino, da misericórdia divina, do fato de sarar as suas feridas, redimir a minha vida da perdição, me coroar com amor, com benignidade. E ainda quando eu estou cansado, afadigado, desanimado, sem forças, ele ainda me renova, como ele renova uma águia. Então, são palavras de um rei que demonstra sua gratidão a Deus pelos benefícios. E eu digo a você que estes são os melhores ou os maiores benefícios que o Senhor tem a nos oferecer, e eu queria pensar com os irmãos acerca disso. Vamos orar mais um instante? Pai, esse é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz, e com toda certeza, o nosso coração está cheio de gratidão, Pai. Se não fosse a Sua benignidade, a Sua misericórdia, a Sua graça, a Sua redenção, o Seu amor, o Seu renovo, certamente não estaríamos aqui. E se aqui estamos, nós queremos Te agradecer. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, por meio da Sua palavra, trazendo edificação à nossa fé, abrindo o nosso coração, a fim de que venhamos a viver aquilo que o Senhor tem para todos nós, querido Senhor. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Davi, todos sabem que foi uma das principais influências de Israel no Antigo Testamento, um rei abençoado por Deus. E Davi escreve neste salmo, como lemos, a sua gratidão a Deus pelos benefícios que recebe. Então ele fala do perdão divino, da redenção, do amor de Deus, da sua saúde, porque ele sara as nossas feridas, escreveu Davi. E ele fala também do renovo. As palavras de Davi têm por finalidade expressar a sua gratidão. E o que é gratidão? Gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. É quando a pessoa reconhece que alguém lhe ajudou, lhe socorreu. Segundo o dicionário,
o significado de gratidão é uma emoção que envolve um sentimento de dívida, acompanhado pelo desejo de retribuir o benefício que recebemos. Então, a pessoa que tem um coração grato, ela se sente endividada, a ponto de planejar, de pensar em alguma forma, alguma maneira, algum gesto, de retribuir a quem o ajudou. Isso é gratidão. É quando a pessoa recebe um auxílio, uma ajuda, um socorro, um benefício, e ela está tão agradecida que ela começa a pensar em o que ela pode fazer para recompensar, para retribuir. E a gratidão é algo que Deus gosta. Davi, por meio das suas palavras, ele expressa essa gratidão. Enquanto o ingrato é exatamente o contrário disso tudo. Porque o ingrato não costuma reconhecer os benefícios que recebe. O ingrato, ele pode desfrutar de todos os favores. O ingrato, ele pode contar com a solidária ajuda de muita gente, mas ele se indispõe a reconhecer, a retribuir. O ingrato é aquele que pensa que todas as coisas giram em torno de si. A sua ingratidão revela o seu egoísmo. E eu queria mostrar na Bíblia alguns exemplos de ingratidão também. Quando alguns pastores e servos de um homem chamado Nabal, história que você conhece bem, eles estão nas proximidades de Davi com os seus servos. Davi decide cuidar dos pastores, alimentar as ovelhas de Nabal, proteger as ovelhas de Nabal, um bom gesto. Davi lhe oferece benefícios, lhe oferece cuidados. Davi conhece a dificuldade de pastorear rebanhos, os riscos. Davi sabe que aqueles jovens pastores estavam vulneráveis aos perigos daquela jornada. Então Davi vai cuidar, Davi vai proteger. Tanto é que os servos de Nabal vão chegar a Abigail e vão dizer os benefícios que Davi fez. Eu quero que você vá comigo para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Observe que entre os jovens de Nabal, um deles vai até Abigail dizer exatamente os benefícios que receberam de Davi, os cuidados que receberam de Davi. 1 Samuel 25, versículo de número 15, está escrito assim: todavia aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou, em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então os jovens estão dizendo a Abigail: olha, eles foram muitos bons para conosco, nada nos faltou em todos os dias em que estivemos juntos, de muro em redor nos serviram. Então eles estão dizendo: olha, eles nos deram comida, eles nos protegeram, eles agiram de maneira benevolente, eles nos livraram de possíveis riscos que poderiam acontecer.
Então perceba que há no gesto de Davi bondade, solidariedade. Ele cuida dos pastores de Nabal, como também das ovelhas de Nabal, alimentando, protegendo. Passado algum tempo, Davi agora necessita de ajuda. Então Davi manda alguns servos irem até Nabal, lhe fazendo pedidos. Davi esperava receber de Nabal uma retribuição por causa da sua bondade. Mas uma coisa importante: nunca faça algo bom para alguém contando com a gratidão. Nunca faça o bem para alguém esperando receber algo em troca, porque senão você pode se decepcionar. A ideia de fazer o bem é um meio de expressarmos a nossa fé. Fazer o bem é uma das evidências da nossa redenção, da nossa salvação. Mas apesar de nós não devemos fazer o bem esperando receber algo em troca, Davi, ele instrui os seus jovens a ir até Nabal e pedir benefícios. Volta aqui para o versículo de número 5, de 1 Samuel 25, está escrito assim: e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e que tudo que tenhas paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou. Todos os dias que tiveram conosco no Carmelo, pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Esses jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filhos, o que achares à mão. Então agora Davi está dizendo: olha, como nós cuidamos dos teus jovens, das tuas ovelhas, esses jovens que estão diante de ti, Nabal, estão lhe pedindo uma bênção, aquilo que você tem em mãos. Se Nabal fosse um homem grato, imediatamente ele deveria pensar: puxa, é verdade, porque eles estavam desprotegidos, poderiam aparecer ali lobos devoradores, poderiam aparecer ali pastores ladrões para roubar as ovelhas do meu rebanho, eles poderiam perecer de fome por estarem em terra estranha, mas Davi cuidou dele, Davi os protegeu, não deixou faltar nada. Se Nabal fosse grato, ele poderia pensar: eu vou fazer alguma coisa por ele. Mas não foi assim que Nabal pensou. Ao invés de demonstrar gratidão, olha o que está escrito no versículo de número 10. Está escrito assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Quer dizer que a reação de Nabal é: olha, não sei quem é Davi, não sei quem são vocês, não vou tirar daquilo que é meu, não vou tirar o que é do meu gado, não vou tirar o que é dos meus servos para dar para quem eu não conheço. Perceba que o ingrato, ele só tem olhos para a sua necessidade. E por mais que hoje ele usufrui de benefícios de pessoas que um dia lhe estenderam as mãos, um dia levaram o seu currículo lá na empresa, um dia perceberam que você precisava de atendimento médico urgente e te colocou no carro e te socorreu. O ingrato é aquela pessoa que não reconhece o esforço que alguém fez para que ele estivesse bem. E a ingratidão, meus irmãos, é algo que infelizmente
faz parte da vida da maioria das pessoas. É mais fácil você encontrar uma pessoa ingrata do que uma pessoa grata. Você deve se lembrar da ocasião em que 10 homens que estavam apodrecendo em vida, 10 homens que sofriam com a doença mais terrível daquela época, 10 homens que estavam sentenciados à morte. A lepra era uma terrível doença que fazia com que o seu portador ele começasse a apodrecer em vida. As manchas se formavam pelo corpo, as bolhas de pus começavam a estourar, de modo que o portador daquela doença passasse a cheirar mal, e por ser uma enfermidade contagiosa, o leproso perdia o direito de se relacionar com a sociedade. Muitos eram levados a lugares de isolamento para esperar chegar a sua horrenda morte. E 10 camaradas que não tinham mais o direito de sonhar, de conviver com a família, não tinham liberdade para trabalhar, estavam oprimidos, escravizados nessa doença. Jesus diz em Lucas 4:27 que nos dias do profeta Eliseu, somente um homem, chamado Naamã, sobreviveu a essa terrível enfermidade. Mas o fato é que os 10, eles percebem que a única solução, porque medicina não dava resultados, não havia tratamentos que pudessem ser feitos, remédio algum poderia diminuir a letalidade daquela doença mortal. Mas quem estava passando por ali, rodeado de uma multidão, era aquele que tinha uma disposição habitual de fazer o bem. Então os 10 entendem que a única maneira de se livrar da morte, da condenação, de ter a sua vida restaurada, a única maneira de voltar a sonhar, a única maneira de ter a sua dignidade restaurada, era suplicar a ajuda de Jesus Cristo. Então os 10 vão à procura da ajuda de Jesus, param a uma certa distância e suplicam a sua misericórdia, a sua compaixão. Eu quero que você vá comigo lá para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura a partir do versículo de número 11. Está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É o clamor do desespero, de pessoas que não têm saída, de pessoas que têm ou que vivem debaixo de uma sentença de morte, mas que encontram em Jesus a última esperança, a última tentativa, que procuram em Jesus uma restauração, que procuram em Jesus uma libertação, que procuram em Jesus uma vida melhor, e portanto estão clamando a sua misericórdia, a sua ajuda. Olha, Senhor, nós estamos prestes a morrer, nós não aguentamos mais, não queremos mais ser oprimidos pela sociedade, conviver com essa ruína em nosso corpo. Nós queremos voltar para a nossa casa, habitar em família, nós queremos a nossa dignidade de volta, não queremos morrer. Aí observe que no versículo de número 14 está escrito assim: E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Por que Jesus diz isso? Porque naquela época não eram os médicos que examinavam, mas os sacerdotes. Então, quando eles clamam desesperadamente, Jesus dá uma direção. Jesus diz o que eles precisam fazer. Jesus mostra o caminho. Ele diz: olha, vão em direção ao sacerdote. E quando os 10, eles vão fazer aquilo que Jesus instruiu, vai acontecer um grande milagre aqui. Irmãos, as grandes experiências miraculosas que nós vivemos na presença de Deus, elas normalmente acontecem quando nós estamos andando na direção que Ele dá, quando nós estamos seguindo a sua instrução, quando nós fazemos aquilo que Ele nos ordena a fazer. Quem entendeu isso aqui, diga amém. E de mostrar-vos ao sacerdote. Eles vão, quando eles estão indo, olha o versículo de número 14, a sequência, diz assim, ó: e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Indo aonde? Onde Jesus havia dito. Indo eles, fazer o quê? Aquilo que o Senhor ordenou. Quando eles estavam indo, de repente, aquele cheiro mau não existe mais. Quando eles estão indo, aquela carne apodrecida é totalmente restaurada. Quando eles estão indo, o Senhor restaurou a sua dignidade. Quando eles estão indo, o Senhor restaurou a sua condição física. O Senhor restaurou a sua condição moral. Quando eles estão indo na direção que o Senhor deu para fazer aquilo que o Senhor pediu, o milagre acontece. Aquela sentença de morte é anulada. Agora eles podem voltar a sonhar, fazer planos para o futuro. Agora eles podem voltar para casa para ver a família. Agora eles podem ter uma vida normal, porque o Senhor os restaurou. Agora presta atenção no versículo de número 15, diz assim, ó: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles, mas Jesus curou 10. Cadê os 9? Um voltou para agradecer a Deus, mas e os outros 9? Talvez entendiam que tinham coisas mais importantes para fazer. Deixa eu te ensinar uma coisa importante aqui, meus irmãos. Nós tínhamos uma sentença de condenação. Nós vivíamos sobre uma doença mortal, um efeito devastador chamado pecado, pois a sua recompensa é a morte. E nós vivíamos como escravo das bebedices, da pornografia, como escravos do rancor, da mágoa, do ódio, das drogas, das bebidas, a ponto de apodrecermos, de irmos caminhando para a morte, nos decompormos aos poucos. Mas de repente, Ele olhou para nós e decidiu exercer a sua misericórdia. Ele olhou para nós e se compadeceu, porque não há um justo sequer. E Ele viu que não havia em nós nada que pudéssemos fazer para anularmos essa condenação, essa sentença de morte. Aí entra o favor de Deus, que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele se compadeceu de mim, e Ele se compadeceu de você também. A sentença de condenação que havia sobre você, já não há mais, porque está escrito em Romanos 8, no verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E isso, meus irmãos, é motivos de sobra para vivermos todos os dias da nossa vida de joelhos, agradecendo a Deus pela sua redenção, pelo seu cuidado,
por ter enviado o seu Filho para nos justificar por meio da fé, para pagar pelos nossos pecados. No entanto, a grande maioria das pessoas não estão preocupadas com isso. Apesar de terem conhecido Deus, o Cristo, a salvação e a redenção, não tem no coração disposição para agradecer por aquilo que o Senhor fez. Porque o seu coração, a sua vontade, as suas prioridades não estão naquilo que envolve o Senhor, a sua igreja, o reino de Deus. Não. Estão em outras coisas, em outras situações. Jesus curou os 10. No entanto, 9 eram ingratos. Não voltaram para agradecer. Davi entendia muito bem a importância da gratidão, a ponto de não ser grato apenas a Deus, mas as pessoas que cruzavam o seu caminho. Você conhece a história de Davi? Quando Davi era perseguido por Saul, que fazia planos para matá-lo, iria cravá-lo com uma lança na parede, por mais de 10 anos perseguiu Davi. E Jonatas, filho de Saul, ele faz um voto com Davi de protegê-lo, de cuidar dele, de interceder por ele diante do seu pai. Depois de anos, quando Davi já tinha um reinado estabelecido, ele se lembra da ajuda de Jonatas e decide então abençoar um dos teus descendentes. Lá na terra do esquecimento, em Lodebar, ele mandou chamar Mefibosete e agiu com benevolência. Mas por quê? Porque Davi sabia o que é gratidão. Quando Absalão está no auge da sua rebeldia, com o fim de evitar guerra contra o seu próprio filho, a palavra mostra que Davi foge. E quando Davi foge, ele recebe auxílio de um homem já cansado, que já tinha uma certa idade. Esse homem, ele vai oferecer a Davi repouso, sustento, cuidado. Davi é amparado por Barzilai. Embora você conheça esse texto, porque é um dos textos que mais me emocionam, eu quero ler com você. Vá comigo lá para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 19. Veja o que está escrito comigo a partir do versículo 31. Está escrito assim: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Você lembra do Salmo de número 90, versículo 10, diz assim: a duração de uma vida é de 70, mas alguns, por causa da sua robustez, chega aos 80, mas o que passar disso é canseira e enfado. Quem é Barzilai? O texto diz: muito velho, um homem cansado. Aí observa a sequência do texto, no versículo 32. Ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. Quer dizer que Barzilai, esse senhor cansado, de 80 anos, muito velho, cuidou de Davi, lhe ofereceu benefícios, agiu como um pai para proteger um filho.
Agora, a partir do versículo de número 33, Davi, reconhecendo o benefício que recebera deste homem velho, Davi quer retribuir. Isso é gratidão. Olha o que está escrito: e disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. O seu Barzilai, vamos comigo. Eu quero que o Senhor venha comigo para Jerusalém. Eu vou te sustentar. Eu vou cuidar do Senhor. Eu vou retribuir aquilo que o Senhor fez por mim. Perceba que há em Davi um reconhecimento. Davi se sente endividado. Davi quer, olha, eu sou muito grato por aquilo que o Senhor fez por mim. Agora vamos comigo, porque eu vou te sustentar, eu vou cuidar do Senhor, para largar tudo. Agora, irmãos, prestem atenção, porque as palavras de Barzilai, elas mostram claramente a mentalidade de alguém que já passou dos 70, que já chegou aos 80, e que vive esse período de desgosto, de cansaço. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 12, o texto diz: olha, lembra do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você venha dizer, neles não tenho contentamento. Porque a idade, ela traz consigo o desgosto de um corpo que já não tem mais o vigor da adolescência. A idade vem trazendo consigo uma grande quantidade de problemas que, infelizmente, fazem parte do curso da vida. Os ossos se desgastam. Já viu um carro, vocês tiram um carro zero da loja, novinho, cheira novinho, funciona tudo. Mas pega um carro com 200 mil quilômetros rodados, já está cheio de coisa para fazer, já está cheio de problemas. A vida é assim. Então hoje você pode estar no auge do vigor físico, correndo, treinando, exercitando, mas você vai envelhecer. E aí você vai perceber que a velhice muitas vezes te torna dependente dos outros. E que você já não consegue mais fazer tudo sozinho. Barzilai, com 80 anos, ele recebe o precioso convite do rei de ir morar num palácio, ser sustentado pela maior autoridade da nação. Mas olha como ele se sente, versículo 34. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Sabe o que Barzilai está dizendo? Olha, o rei, eu estou prestes a morrer. Eu já não tenho mais prazer naquilo que eu como. Eu já não consigo mais discernir o bem do mal. Eu já tenho dificuldade de ouvir as canções. Eu estou cansado, rei. Eu já não tenho mais vigor. Aí lá no final do versículo 35 ele vai dizer: e por que será o teu servo ainda pesado ao meu senhor? Sabe o que Barzilai está dizendo? Eu não quero ser um peso para você. Eu não quero que você gaste o seu tempo preocupado comigo. Eu não quero mais que você tenha no meio da sua rotina agitada preocupação com a minha pessoa. Eu estou cansado, velho, já não escuto bem, já não tenho mais prazer naquilo que como. A mentalidade de uma pessoa que chegou ou está prestes a chegar aos 80, alguém com menos idade ainda, é mais ou menos assim. Muitas vezes se sente um peso para os outros. É por isso que as famílias normalmente destratam os idosos. E os filhos brigam para ver quem vai passar o dia com o pai.
E os filhos disputam, querendo um transferir a responsabilidade para o outro. Porque aquele velho, aquela velha, aquele idoso, aquela idosa, virou um peso para todo mundo, a ponto de ninguém querer ter por perto. Porque enquanto todo mundo quer viajar, passear, divertir, aquele idoso, ele se sente um fardo pesado. Agora tem uma coisa, são eles que lá no tempo passado cuidaram de nós. Foram eles que em dia de sol e de chuva, com dor ou sem dor, foram batalhar para nos dar a oportunidade de sermos ou de termos aquilo que nós temos hoje. O ingrato, ele olha para alguém assim e não reconhece, não faz mais que a obrigação. Não pediu para vir no mundo. E aí, irmãos, é essa hora aqui que nós vamos parar e pensar, refletir. Deixa eu contar uma coisa pessoal para você. Eu fui levar meu pai há 1 semana e meia atrás, no dia de sábado de manhã, no dentista. Voltando, peguei um amigo, nós iríamos comprar um instrumento. E aí quando nós chegamos na casa do meu pai, eu desci do carro, dei a volta. E aí, meu pai sentado no banco da frente, eu peguei uma perna dele, peguei a outra, coloquei no chão, segurei ele e levei. Meu pai está com dificuldade de caminhar. E aí, quando eu voltei para o carro, o moço que estava comigo disse: seu pai está cansado. Eu falei: E aí ele contou que meu pai falou para ele que eu não ouvi. Meu pai disse: olha, eu trabalhei tanto. Talvez se eu não tivesse trabalhado tanto, eu não estaria assim. E aí ele falou uma coisa que me arrebentou por dentro. Ele disse assim: olha, eu estou achando que já não compensa mais viver. Então é a hora que todo mundo tem que se reunir para retribuir. Sabe por quê? Porque o cansaço dele hoje foi o que colocou comida no meu prato. Foi o que me ajudou juntamente com os meus irmãos. E aí você precisa parar e pensar, porque talvez tem um idoso lá na sua casa. Talvez tenha alguém que você não faz questão de visitar. Que você não está nem aí, mas que um dia pegou você no colo e correu para o hospital. Mas que um dia foi trabalhar enquanto você se divertia. Mas que um dia enfrentou uma série de circunstâncias difíceis para o seu bem, para cuidar de você, para formar o seu caráter, para te fazer o bem. Porque nós estamos tratando os nossos Barzilais. Davi tinha no coração a disposição de ajudar, mas olha como ele se sente: um peso, um fardo pesado. Olha o que está escrito no versículo 38, a disposição que Davi tem em ajudar. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedirdes, te farei. Davi está dizendo: olha, eu estou à disposição, o que o Senhor me pediu eu vou fazer, pode contar comigo para toda e qualquer necessidade que tiver. Por que Davi diz isso? Porque Davi tem gratidão no seu coração. Davi sente que ele tem uma dívida, Davi sente que ele deve cuidar. Meus irmãos, você sabe por quê? Boa parte dos velórios, dos enterros, do sepultamento, você vê pessoas desesperadas, lamentando e chorando. Remorso. É porque reconhece que poderiam fazer em vida e não fizeram. Sabem que aquela dívida não foi paga, a gratidão não foi demonstrada. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: não se demonstra gratidão dizendo obrigado. Quanto maior é o auxílio, maior deve ser a gratidão. Quanto maior for a repercussão, o impacto do auxílio que recebemos, mais escancaradas devem ser os nossos gestos de gratidão. Então,
Davi é um homem ingrato, mas infelizmente, como eu disse a você, boa parte das pessoas são egoístas e ingratas. Quando aquele homem volta até onde Jesus está, depois de ter sido curado, restaurado da lepra, vamos voltar lá para Lucas 11, ou melhor, Lucas 17. Lucas capítulo 17. Eu quero te mostrar o benefício, o grande benefício da gratidão. Lucas capítulo 17, versículo 15. Diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Quer dizer que este moço, ao perceber que está restaurado, que não vai mais morrer daquela doença, aquele moço que clamou pelo socorro de Jesus, ao perceber que já não cheira mal, já não está apodrecendo, ele volta glorificando a Deus, ele se lança aos pés de Jesus e lhe dá graças, agradece ao Senhor por aquele benefício, por aquele livramento, por aquele milagre que havia acontecido. Aí veja o versículo 17: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quer dizer que aquele que voltou para agradecer, ele não teve apenas a saúde do corpo restaurada, mas ele foi restaurado de alma. Porque, irmãos, aquele que tem o coração grato, tende a receber cada vez mais. Por isso que lá em Colossenses 3,15, Paulo diz: sede agradecidos. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando você faz algum bem para aquele que é grato, e você percebe aquele gesto de reconhecimento, você tem vontade de fazer cada vez mais, é ou não é? É. Porque aquele que é grato tem a tendência em receber mais benefícios, mais privilégios, mais cuidados. A gratidão atrai a bênção de Deus. O Salmo 116, no versículo 12, diz lá: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Irmãos, dito isso, eu queria parar e pensar um pouco com você, porque nós passamos boa parte do nosso tempo fazendo planos que muitas vezes são contrários àquilo que Deus quer para nós. Enquanto o Senhor diz: busque em primeiro lugar o meu reino, e eu não vou deixar faltar comida, não vou deixar faltar bebida, e vou sustentar vocês, o que nós fazemos? Deixamos a vontade de Deus e corremos atrás dos nossos ambiciosos projetos. E quando eles não dão certo, nós começamos a reclamar, e expressamos o nosso descontentamento. O defeito da maioria das pessoas, inclusive as que servem a Deus, é fazer os seus planos, os seus projetos, as suas metas para o próximo ano, sem levar em consideração o que Deus pensa. Provérbios 16, versículo 1 e 3 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Consagre ao Senhor as suas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Quer dizer que Deus não está preocupado em fazer com que venhamos a alcançar aquilo que queremos. O que Deus quer é que vivamos aquilo que Ele tem para nós.
E às vezes você está procurando a sua felicidade, tendo como padrão de sucesso a vida dos que não servem a Deus. Então você olha e acha que para ser feliz você tem que ganhar mais de 10 mil. Aí você acha que para ser feliz você tem que morar numa casa de luxo, ter um carro zero. Quando na verdade Deus quer mostrar para você que a felicidade você encontra nas coisas simples da vida. E muitas vezes nós não encontramos a felicidade apesar de estarmos vivendo ela. Porque nós olhamos para aquilo que os outros têm e lamentamos quando nós deveríamos olhar para aquilo que Deus nos deu e agradecermos. Eu queria que você olhasse um pouco para dentro da sua casa e percebesse que apesar de você não estar num bairro nobre e morar num lugar dos sonhos, você tem um lugar para morar. Olha para a rua. Eu queria que você olhasse um pouco para a sua saúde e percebesse que apesar de algumas coisas te gerarem incômodos, Deus está cuidando de você. Que apesar de você não ter dinheiro de sobra para fazer tudo que você gostaria de fazer e comprar presente para a criançada toda, Deus não deixou faltar nada dentro da sua casa. Você poderia ter dinheiro, casa, carro, fama, sucesso e poder, mas do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Você lembra de Mateus capítulo 11, quando os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam: olha, João nos mandou perguntar se tu és o que deveria de vir ou se havemos de esperar outro. Aí Jesus disse assim: ó, vai lá e diz para João aquilo que vocês veem e o que ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Tudo que nós conquistamos nessa vida vai ficar. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo escreveu: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém com que nos vestimos, estejamos com isso contentes. Hebreus 13:5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Para de reclamar, irmãos, por aquilo que você não tem, e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Quando nós, lá no Salmo 105, onde iniciamos, eu quero que você volte lá para partirmos para uma conclusão. Davi, com gratidão no seu coração, porque só chegou onde chegou porque Deus o colocou ali. Só chegou onde chegou porque Deus enviou pessoas para protegê-lo, para sustentá-lo, para cuidar dele no dia mal. Irmão, você só está aqui porque ao longo dos seus 30, 40, 50, 60 anos, Deus colocou pessoas em momentos específicos na sua vida para te socorrer, para te ajudar. Pessoas que chegaram ali para ser a solução do seu problema. Pessoas que foram enviadas por Deus naquela determinada ocasião para facilitar algo, para te fazer chegar onde você gostaria, para te socorrer num dia triste, para levar uma palavra de consolo, um abraço, alguém que entregou um currículo, alguém que cuidou do seu filho, alguém que ajudou a sua casa. E muitas vezes a dificuldade de reconhecer esses pequenos gestos que foram fundamentais para a construção do nosso caráter, para vivermos aquilo que de fato Deus tem para nós. Agradeça mais, irmãos, reclame menos. Diga para o Senhor mais vezes: obrigado, Senhor. Até aquilo que eu julgo ser pouco, foi o Senhor que me deu, eu te agradeço. Eu preciso saber lidar com as coisas boas e ruins, sem estar abatido, sem ter fome, sem ter fartura, sem padecer necessidade. Posso todas as coisas porque é Cristo que me fortalece. Até no dia do não, até no dia que as portas fecharam, até o dia que deu tudo errado, Deus estava trabalhando ao nosso favor.
porque talvez se tivesse dado tudo certo, nós teríamos nos perdidos na fé. E Deus às vezes fecha uma porta aqui para criar em nós estímulos, e Deus muitas vezes diz não, justamente para forjar o nosso caráter, para ver a dimensão da nossa fé. E nós temos motivo de sobra para agradecer. Então Salmo 103, Davi está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, um homem dos 10 voltou para agradecer. E quando ele voltou para agradecer, ele voltou para glorificar a Deus. Ele voltou para exaltar o Senhor. Ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Você é salvo? Quem é salvo? Levanta a mão. Você tem todos os motivos necessários para estar aqui e expressar a sua gratidão a Deus. Pastor, mas eu não consegui o que eu queria. Mas você é salvo. Pastor, mas eu não cheguei onde eu almejei. Mas você é salvo. O que Davi diz nas suas palavras acerca dos benefícios que ele recebeu do Senhor, verso 3, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Meu querido, se não houver perdão da iniquidade, tu vai parar no inferno. E Ele perdoa. O que nos faz hoje sermos livres da condenação foi o que Ele fez por nós, perdoando os nossos pecados, nos livrando, anulando a sentença de condenação que havia sobre nós. Ele nos perdoou. Aí veja a sequência do texto: e sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, entendam, sara todas as suas enfermidades. Muito se emprega hoje em dia aquele texto de Isaías 53, quando diz assim, ó: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. As pessoas dizem assim: nós somos sarados, nós somos sarados, nós somos sarados. Mas você concorda comigo que tem crente que morre de doença? Mas se foi sarado, que morreu de doença? Então, os sarados, ele está falando de cura de alma. A alma não morre. A alma parte para a eternidade. Uma alma doente impulsiona o corpo a viver nas obras da carne. Uma alma sarada é diferente. Ele perdoa, Ele sara todas as tuas enfermidades, as enfermidades da alma que me traziam mágoas, angústias, temores, anseios, receios. Ele me sarou. Verso 4: e redime a tua vida da perdição, resgata da sepultura, redime a tua alma da perdição, e te coroa de amor. Em algumas traduções está escrito benignidade, te coroa de misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se o Senhor não fosse, se o Senhor emitisse um decreto dizendo: a partir do dia 28 de dezembro de 2022, eu deixo de ser misericordioso. Sabe quando seria o nosso fim? Dia 28 de dezembro de 2022. Não viveríamos um minuto sequer. Mas graças à sua misericórdia, nós não somos consumidos. Aí veja, versículo de número 5: quem enche a tua boca de bens, a tua vida de coisas boas, diz uma outra tradução. É dizer que, como se não bastasse o perdão, a redenção, como se não bastasse a cura interior, o Senhor ainda nos dá benefícios. O Senhor ainda nos abençoa, muitas vezes nos dando o privilégio de desfrutar na terra as consequências dos nossos esforços, nos estudos, no trabalho. Deus faz isso. A Bíblia diz que Ele ama a prosperidade dos seus servos. Então o camarada estudou, trabalhou, se qualificou, arrumou um serviço, e ele tem a graça de Deus, tem a bondade de Deus, então ele põe a mão, dá certo, e de repente ele começa a adquirir coisas boas, que não são a prioridade, mas são consequências do seu trabalho.
E é isso que ele faz, olha só. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Quer dizer que, com o passar dos dias, semanas, meses, anos, décadas, o cansaço muitas vezes pode vir, a fadiga muitas vezes pode vir, mas como a palavra de Deus diz lá em Isaías 40, a partir do versículo de número 29, ele dá vigor ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Meu querido, se você não tiver nisso motivos para agradecer a Deus, então você não o conhece. Porque o que Davi trata como benefícios é isso: o perdão, a restauração de alma, a benignidade, o amor, a misericórdia, o renovo e todos os benefícios que ele nos faz. Talvez você não tenha a vida que você gostaria de ter, mas eu digo a você, com base nessa palavra, ainda assim você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Sejamos todos gratos. Se Deus fizer, vamos agradecer. Se Ele não fizer, é para o nosso bem, vamos agradecer do mesmo jeito. Toda a igreja de pé, por favor.